O príncipe Lucerys tinha 13 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. E, com a morte dele, a Guerra dos Corvos e Enviados e pactos de casamento acabou. E a Guerra de Fogo e Sangue começou de verdade. Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para o último vídeo de análise de A Casa do Dragão, episódio 10. Mas antes de irmos para o episódio, vamos falar da questão do vazamento que teve essa semana. Na última sexta-feira, teria vazado o suposto episódio final de Casa do Dragão. Por causa de um problema lá com a HBO de lugares da Europa, se eu não me engano. Aí todo mundo que viu o vazado começou a descer a lenha nesse episódio. E eu, particularmente, decidi não ver esse episódio vazado. Foi uma tentação muito grande, mas eu falei não. Vou esperar até domingo, vou ver no horário certinho. E vi, e eu não entendi porque essa revolta toda de quem viu vazado. Eu não sei se o episódio vazado foi exatamente esse, porque esse episódio é bom. Porque, cara, eu vi gente dizendo que era como... escrevendo o episódio final do tipo, como estragar uma série. Não faz lógica nenhuma com o episódio que eu vi ontem, então... Mas enfim, vamos deixar isso pra lá, né? Águas passadas. E vamos pro que importa de verdade, que... Nossa, foi um ótimo episódio final, assim. Pode até não ser o meu favorito da série, mas foi um episódio muito bom. Principalmente o final dele. Já que o último episódio foi focado no núcleo dos verdes, lá em Porto Real, aqui tivemos um foco total nos negros, que estão em Pedra do Dragão. E vamos dizer aqui que foi tenso esse episódio, de verdade, do começo ao fim. Eles conseguiram passar uma sensação de tensão muito grande. No começo, era uma sensação mais assim porque a gente já sabia que tinha dado merda. Porque a gente viu o último episódio. Roubaram o trono da Rhaenyra. Só que aqui no comecinho ela não faz ideia. Tanto que ela tava lá de boa, alegrinha, lá conversando com o Lucerys. Nossa, aquela cena no começo foi muito fofa, cara. O Lucerys falando que achava que ela era perfeita e tal. Nossa, foi muito bonito. Ainda mais... A gente sente isso, ainda mais depois que a gente vê aquele final. Esse começo ganha um peso enorme. E aí chega a Rhaenys, lá de Porto Real. A Rhaenys que tem um destaque grande nesse episódio de novo. Eu gostei demais disso. E ela fala, né, que o Viserys morreu. E isso é legal que nessa hora a gente já vê o impacto na cara da Rhaenyra. Ela já sente. Parecia uma mistura de tristeza com algo já esperado, sabe? Eu duvido que alguém ali naquele lugar achava que o Viserys ia durar muito mais tempo, sinceramente, né? Mas ela sentiu isso, o Daemon sentiu, né? O Daemon tava lá mexendo no foguinho lá e deu pra reparar que ele sentiu também. E aqui nós temos duas reações, assim, relacionadas ao impacto da morte do Viserys. E, né, a usurpação do trono. Porque o Daemon, ele fica muito irado. Desse momento pra frente, o Daemon, assim, ele fica muito furioso, ele fica muito mesmo. E ele, assim, parece tacar o dane-se pra tudo. Ele quer porrada, ele tá com essa raiva. Primeiro, né, o irmão dele que morreu, né, mas também muito porque ele sente que roubaram o poder que provavelmente pertenceria a ele também. Porque, sejamos sinceros, ele sendo o rei consorte, né, da Rhaenyra, ele ainda teria muito no que mandar. Então o poder que estavam roubando, do ponto de vista dele, era também parte dele, entendem? E para Rhaenyra, o impacto foi muito pior, porque lembramos que ela estava grávida. E nesse momento, ela começa a sentir várias dores na barriga e tal, dores realmente muito fortes. E ela começa a entrar em trabalho de parto, assim do nada. E até o mestre lá do castelo lá fala que não estamos nem perto da época do bebê nascer, então isso não faz o mínimo de sentido. Mas é que tá, já tá acontecendo. E tem uma parada muito parecida com isso no Fogo e Sangue também. Que lá a Rhaenyra também tá grávida, ela começa a entrar em trabalho de parto, né, quando chega a notícia. E acaba dando na mesma. A criança acaba nascendo morta, né. E nossa, foi outra cena de parto nessa série que é muito impactante. Eu tava assistindo assim, me deu uma agonia foda, de verdade. Porque ela não quer ajuda, ela quer fazer isso sozinha. Eu acho isso interessante porque faz até uma analogia com muito que pode acabar acontecendo, mas tem lá todo mundo oferecendo ajuda, ela não quer, ela quer fazer isso por conta própria.
E no fim que acaba que o bebê acaba morrendo. E é muito impactante porque logo depois que o bebê nasce, a Rhaenyra parece... Eu não sei se ela não percebe ou ela só decide ignorar o fato do bebê estar morto. E ela começa a ninar ele assim no colo. E cara, nossa, aquilo foi muito impactante, de verdade. E depois, né, ela acaba tendo, né, que velar a criança e ela acaba chorando lá junto com as irmãs silenciosas. Caramba, o tanto que a Rhaenyra sofre nesse episódio não tá escrito assim, que nossa. Mas aí, né, ela tem... O bebê acaba morrendo, tem o velório dele lá, eles cremam, né, como os Targaryen normalmente fazem. E aí, chega um membro da Guarda Real. Já tinha 2 lá em Pedra do Dragão, que o Daemon força a jurarem lealdade pra Rhaenyra, né? Naquela cena tensa lá com o dragão. Eu pensei que ele ia matar os 2, né? Mas beleza. E chega aquele irmão, eu não sei se é o Warwick ou o Eric, porque, porra, mano do céu, a mãe desses moleque não tinha criatividade, porque ela fez um chamado Eric e outro Arik, tipo... Os 2 são gêmeos, cacete, são idênticos, como é que a gente vai diferenciar agora? Nem o nome eu consigo diferenciar. Mas enfim, é aquele que ajudou a Rhaenys no último episódio. E ele chega lá carregando a coroa do Viserys. Isso pega todo mundo desprevenido, né? Ele se ajoelha, ela entrega, jura lealdade pra Rhaenyra. E até o Daemon fica pasmo com isso, assim, porque o Daemon ficou realmente sentido com a morte do irmão dele. A gente consegue perceber principalmente nessa cena, né? No resto do episódio, né, ele fica muito furioso e tal, ele não sabe lidar com esse sentimento de um jeito saudável. Então ele começa a descontar em todo mundo, até na Rhaenyra, né? Naquela cena bem... Ok, que foi isso, né? Mas aqui a gente vê a cara dele de pasmo e ele não se faz de durão nesse momento, entende? Dá pra ver pela cara dele. E aí ele coloca a coroa na cabeça da Rhaenyra. Vale lembrar que há 2 episódios atrás, que na época da série é tipo... O que? 24 horas? 48 horas atrás? O Daemon tinha feito o mesmo ato de colocar a coroa em cima de alguém, só que sobre o Viserys. Naquela cena memorável do episódio 8. Novamente tá ele, né, acabando que coroando alguém, só que dessa vez a Rhaenyra. Numa cena assim muito bela, a trilha sonora assim se destaca fácil nesse momento. E todo mundo se ajoelha lá, quase todo mundo, né? Se ajoelha, tem uma pessoa que não se ajoelha, né? Mas já vou falar disso mais pra frente. E a gente vê a cara da Rhaenyra, ela parece tão assim, desamparada, sabe? É aquilo que ela já tá esperando há muito tempo, assim, 20 anos que ela tá esperando isso. E chegou um momento e parece que ela não sabe como reagir, não sabe muito bem o que fazer, entende? E acaba que isso dá uma brecha. Porque tanto o Daemon quanto os outros homens que estão lá em Pedra do Dragão começam a tomar todas as atitudes assim, sem consultar ela. Eles cagam para o que ela quer, entende? A Rhaenyra teve lá, em torno do trabalho de parto, e já tava o Daemon lá, conferenciando com os outros caras, falando, não, manda a Corvo pra isso aqui, vamos conversar com esses caras aqui. E depois, mesmo quando o Daemon não tá lá nesse conselho de guerra, tem aquela cena que a Rhaenyra, tá todo mundo lá conversando sobre isso e tal, e a Rhaenyra só tá lá parada, olhando por um lado, assim, entende? Nesse momento eu senti algo muito parecido com o Viserys. Porque o Viserys, assim, em vários momentos ele não tomava atitude, ele ficava muito passivo das situações. Eu já falei isso em outros vídeos. E aqui parecia que a Rhaenyra estava indo nesse caminho. Estavam roubando esse poder dela. Não era mais a guerra de uma mulher para conquistar o poder. Era a guerra de homens tentando conquistar o poder pro lado deles. Eles estavam nem aí pra Rhaenyra. Ela era só o símbolo da causa deles, mas eles estavam um pouco se lixando para o que ela realmente queria, sabe? E a Rhaenyra tinha um ponto, ela não queria guerra, porque ela sabia que a guerra ia causar um caos absurdo no reino. E tem quem não entenda isso. O Daemon mesmo só queria guerra, só queria porrada. Era ele querendo descontar as frustrações dele no mundo, entende? Não é a primeira vez, aliás, que ele faz isso. E a Rhaenyra não, a Rhaenyra parou lá, ela tava pensando nos outros, entende? O que um governante de verdade tem que fazer, tem que pensar nas pessoas. E segue o episódio assim. Até o momento que nós temos o retorno de um bom e velho conhecido nosso, Corlys Velaryon. Ele finalmente voltou. O maluco tava sumido já faz o quê? Uns 3, 4 episódios? Eu nem lembro da última vez que ele apareceu. Mas ele tava sumidaço. E ele voltou. Ele voltou. E nesse momento, nossa, eu senti um calor assim, porque foi muito bom.
Primeira conversa que ele tem com a Rhaenys, que é outra personagem que muito boa também. Porque o Corlys, ele é um personagem que tem muito peso nesse universo, entende? Tem as viagens que ele fez lá pro outro lado do Mar Estreito, que são lendárias, de toda essa busca de poder dele. E aqui ele tá num momento muito frágil, entende? Ele quase morreu, foi bem tenso, o irmão dele acabou de morrer. É nesse momento que o Corlys aceita a verdade. Os Velaryon só estavam atrás de uma ânsia de poder, entende? Mas aí é que tá, o Corlys mesmo, ele já tinha isso. Ele não precisava correr mais atrás disso. Não é à toa que isso quase custou a vida dele e deixou a mulher dele lá desamparada. No momento que ela mais precisou dele. E ali ele aceita essa verdade. Tanto que ele até pensa em largar tudo. Ele fala, não, vamos deixar essa guerra aí entre eles e vamos viver em paz. Deriva a marca. E no que dá isso? A Rhaenys não aceita. A Rhaenys novamente, né, com um papel decisivo, que é muito bom. É muito interessante o papel da Rhaenys nesse episódio, porque do começo até metade dele, ela fica usando aquela armadura. Ela não tira aquela armadura em momento algum. Quando ela chega, ela se apresenta pra Rhaenyra, ela tá de armadura. No velório do bebê da Rhaenyra, de armadura. Nas conversas com o Conselho de Guerra, de armadura. Mas aqui nessa conversa com o Corlys é a primeira vez que ela aparece sem essa armadura. E tem um motivo assim, além do visual. Antes, ela não queria tomar partido nessa guerra. Ela explica por que não mandou o Dracarys no último episódio lá. Sendo que essa não é uma guerra dela. Ela não estava se posicionando ainda, entende? Então ela via qualquer um dos lados como possíveis inimigos. Ela precisava se manter firme, sim. E aí, nessa conversa com o Corlys, é a primeira vez que ela tá se abrindo nesse episódio. Ela não tá de armadura. Ela tá vestida normalmente. É uma conversa sincera entre os dois. E ali, ela decide tomar partido da Rhaenyra. O Corlys até meio que é pego de surpresa por isso, mas realmente a Rhaenys tem um ponto. A Rhaenyra é a única que parece se preocupar realmente com as pessoas. E é a única nessa coisa toda. Ela realmente está preocupada com as consequências de uma guerra nesse tamanho. Então ela quer tomar esse lado. Então ela tem essa conversa com o Corlys e o Corlys decide, enfim, apoiar a Rhaenyra. E é interessante na cena que ele vai conversar com a Rhaenyra. Ele tá, né, ainda meio fraco por causa de tudo que ele passou. Mas ele parece estar minando o território. Parece que ele tá tentando ver se a Rhaenyra realmente é forte, sabe? Ele vai questionando ela, vai questionando, até o momento que ela se impõe. Eu acho que aqui é um momento interessante, porque parecia que ele tava querendo ver se ela era mais o Viserys ou ela tinha uma força maior pra isso. E aqui ela demonstra que ela tem, porque o Corlys vai falando, até que ela se impõe. E ela fala, ó, você também jurou fidelidade a mim, então de que lado você tá? E ela fala de um jeito assim bem imponente. Tanto que o Corlys respeita e chama ela de rainha pela primeira vez. Porque antes ela tinha chamado de princesa Rhaenyra. Não de rainha, mas aqui não, agora é rainha. E aí ele fala o plano dele. Ele conquistou os degraus. E ele, diferente do Daemon, ele decidiu manter. Ele manteve lá os navios dele lá, mantendo guarda e tal, pra controlar. Então o Mar Estreito inteiro ali pertence a ele. E se ele não quiser que nenhum outro navio passe por ali, ele não deixa, porque ele pode. E aí ele explica o plano dele, de fechar a goela, impedir que navios saiam ou entrem para Porto Real. Assim vai deixar a situação deles bem mais tensa. A frota de navios de Porto Real não é grande coisa. Principalmente se comparada à dos Velaryon, é uma grande merda. E fazendo isso, ele tá isolando o inimigo. E aí eles começam a fomentar um plano que pode muito bem ser rápido e fácil. Eles derrubariam, né, o Aegon do trono e assim conseguiriam evitar um banho de sangue desnecessário. E é um plano muito bom. Eles fazem todo esse plano, eles falam lá que, vamos puxar a goela aqui. A Rhaenys até se oferece pra sobrevoar a área, né, pra ficar de vigia, que é muito foda até. A cara que a Rhaenyra faz pra Rhaenys de agradecida nesse momento, nossa, aquilo parece que aqueceu o coração dela demais. E dá uma esperança pra ela, sabe? Então ali é finalmente um momento, eu acho que é o único momento do episódio inteiro que as coisas realmente parecem estar andando pra algo, entende? Porque daí até os filhos da Rhaenyra querem ajudar, querem fazer a parte deles. E é bonito de se ver isso acontecendo. Mas também, nem tudo pode ocorrer como os planos, infelizmente. Antes de falar do fato em si, eu preciso reforçar
como que essa série soube trabalhar muito bem a questão adaptação, porque eu, né, já tinha lido do Fogo e Sangue antes de ver a série e decidi reler, né, durante a série, né, só pra reforçar algumas coisinhas que eu já tinha meio esquecido. Aplaudi a habilidade que eles tiveram na hora de adaptar, porque aqui eu já sabia o que ia acontecer no final desse episódio. No último vídeo eu falei que o próximo episódio seria chocante muito por causa dessa cena, que foi chocante, que é a morte do Lucerys. Primeiro que é muito bem construído durante todo o episódio, o personagem. Ele tem uns momentos muito bons, principalmente com a Rhaenyra. E aí que tá, eu já sabia que ele ia morrer. Eu já sabia, eu duvidava muito que eles fossem mudar esse momento. Que é importante, assim, tem um impacto grande pro que vai acontecer daqui pra frente. E mesmo assim, eu senti pra caralho a morte dele. Muito, nossa. E foi brutal o jeito que foi feito. Sabe, ele tinha acabado de sair da tempestade, tava no sol assim e tal. E só surge a Veiga do nada, com tudo, como um trem, uma locomotiva descontrolada. E dá aquele bote assim, e a gente só vê os pedaços do Arrax, né, o dragão do Lucerys, caindo. E foi chocante demais. É por isso, aliás, que eu abro esse vídeo com um trecho do Fogo e Sangue que fala sobre a morte do Lucerys, que foi muito impactante. No livro, eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu fiquei chocado, eu não tava esperando isso acontecer ali naquele momento, então daquele jeito. E o jeito que foi adaptado aqui também foi muito bom. Cara, eu adorei a cena toda é muito bem feita. O ator, eu não sei o nome do ator que fazia, né, o Lucerys, mas ele mandou muito bem aqui. Cara, esse momento todo, nossa, eu vou perder bastante tempo falando disso. Que, né, tem aquele conselho de guerra, né, o Jaehaerys se oferece, né, pra ajudar, junto com o Lucerys, e a Rhaenyra decidiu aceitar, né, contanto, é claro, que eles vão como mensageiros e não como guerreiros. Isso que é importante de reforçar. Assim, uma coisa que você tem que deixar bem claro é: você não mata o portador de uma mensagem, você tem que respeitar ele é só um mensageiro. E no universo, né, das crônicas de Gelo e Fogo, já teve casos que a morte de um mensageiro causou muita coisa. O Aegon Conquistador usou a morte de um de seus mensageiros como uma desculpa para invadir o Westeros, por exemplo. Pois é, né? Então, né, tem um peso assim e tal. E a gente tem aquele momento, né, que eles juram, né, que eles vão como mensageiros e não como guerreiros. Que o Lucerys chama a Rhaenyra, ele fala que chama ela de mãe, e daí depois ele corrige pra rainha. Nossa, que momento, cara. Que pior, porque como eu já sabia que isso ia acontecer no final, a construção do episódio inteiro tava dando destaque pro Lucerys. No começo do episódio é ele lá no salão conversando com a Rhaenyra. Durante a reunião tem momentos que dão destaque pra ele. E esse final é dele, entende? É dele. E daí eles partem lá, tem aquele momento lindo que tem os 3 dragões voando. Tem a Meleys que vai lá ficar lá de olho na goela e tal, pra garantir que os navios não vão ficar saindo e entrando. Tem o Vermax e o Jaehaerys indo para o Vale de Arryn e depois pro norte. Aí a gente vai ver o Winterfell na segunda temporada, tô muito ansioso para ver o Corgan Stark. E a gente vê com mais destaque o Arrax e o Lucerys. O Arrax é um dragão bebê, só para lembrar, porque o Arrax e o Lucerys têm basicamente a mesma idade, que é uns 13 anos. E daí mostra eles indo pras nuvens, começa a tempestade. Eu fiquei muito alegre nesse momento, porque me corrija se eu tiver errado, mas acho que em Game of Thrones a gente não chegou a ver Ponta Tempestade. E aqui a gente viu pela primeira vez aquele castelão todo no meio daquela chuvarada, que, né, Ponta Tempestade tem esse nome por causa disso, um lugar que só chove, é uma desgraça pra isso. E o Lucerys vai pra lá naquela chuvarada, a cena é muito boa dele pousando e tal, e chuva e coisa e tal, e vento e raio. Quer dizer, nesse momento não tá tanta chuva, mas já tá meio ruim o tempo. E é legal, porque quando ele olha pro lado, só aparece lá gigante, longe pra caralho, mas gigante, a Veigar, aquela filha da mãe. É complicado culpar o dragão, quer dizer, nesse episódio teve culpa assim, mas, cara, o bicho é gigante. Vai ser um Godzilla se levantando assim, de tão grande que é aquela porra. E é tudo tenso, o Lucerys claramente é novato nisso, ele hesita antes de falar lá com os guardas e tal.
é um momento... A tensão nesse momento aqui é alta, porque antes a gente tava ansioso pra ver o que ia acontecer, mas a partir do momento que bota a Vhagar ali, e a gente sabe que Vhagar é igual a Aemond, a tensão sobe lá pra cima, entende? E fica naquele suspense, a gente fica nesse... Caramba, o que vai acontecer? E entra lá no salão, tá o Lorde lá de Ponta Tempestade, o Baratheon lá, que eu esqueci o nome dele, que bosta. Ele sentado no troninho lá dele, troninho, fica muito errado. No trono dele lá de pedra. Curti a escolha do ator, realmente parece um Baratheon, um barbono, cabelão todo preto e tal. O jeito brusco de agir. E tá lá o Aemond só olhando. A gente vê o medo no Lucerys, ele sabe que isso pode não acabar bem pro lado dele. Então ele entrega a mensagem pro Lord Baratheon. E aí fodeu. Eu não sei o que cacete estava escrito naquela mensagem, mas o cara fica muito puto da vida. Ele fica muito irritado, esbraveja com o Lucerys e tal. E aí que tá. Ele não leu a mensagem, né? Ele teve que pedir pro mestre dele ler porque ele não sabe ler, né? Algo bastante comum até nesse mundo, né, de Game of Thrones. A gente não sabe se o mestre disse exatamente o que estava escrito na mensagem ou se ele mudou alguma coisa, né? Tem essa teoria, né, de quem leu os livros que ele teria mentido, teria dado uma exagerada, né? Mas ok. E o Lorde fica puto. Mas aí quando a gente acha que vai ficar só nisso, o Aemond tira o tapa-olho. E a gente tem aquela joia azul brilhando lá, nossa. Ficou muito bom o efeito, aliás, eu curti demais. E ele fala que quer que o Lucerys arranque um dos olhos dele pra ficar equilibrado e tal, né? O maluco guarda um rancor fudido, né? E fica nessa tensão toda, mas daí o Lorde não deixa isso acontecer, né? Porque é o mensageiro no castelo que é dele e tal, e que ele tem que ter esse mínimo de respeito, né? Pelo menos isso. E aí a gente vê, né, o Lucerys saindo, a gente pensa, porra, tá, agora está um pouco menos tenso. Tá aquela tempestade do caralho lá fora e tal, piorou muito o tempo. O maluco ficou, sei lá, uns 10 minutinhos dentro do castelo, olha a chuvarada que começou a cair. E isso também foi uma sentença de morte pro próprio Lucerys. Que eles falam no livro que se o tempo estivesse bom, sol e tal, o tamanho do Arrakis seria bom na hora da fuga, porque ele é pequeno, ele consegue ir mais rápido. Mas aí que tá, tava chovendo, ventania, tudo escuro e tal, então tava mais complicado pra ele. E aí que tá, no começo da cena a gente não vê nada, a gente só vê ele fugindo e tal, a gente fica de olho assim meio, caramba. E só do nada surge a Vhagar gigante, passando assim por ele. E bom, vale ressaltar que o Lucerys foi esperto aqui nesse momento, porque daí ele foi lá pras pedras e ficar se escondendo lá e tal. E aqui que eu tenho algo que me pegou desprevenido. O dragão do Lucerys decide atacar a Vhagar por pura rebeldia. Isso eu não esperava. Isso eu acho interessante porque temos que lembrar que o dragão, até onde a gente sabe, é apenas um animal. Um bicho irracional. É um animal guerreiro, então o instinto dele ir pra porrada, entende? Ele vai lá e cospe fogo na cara da Vhagar e tal. E a partir daqui, fica sugerido que são os dragões que tomaram as atitudes, porque tanto o Lucerys quanto o Aemond, eles ficam tentando voltar a tomar o controle das suas montarias e parece que não conseguem direito, entendem? Isso me impressionou, porque aí quando tem o momento da morte do Lucerys, o Aemond tá lá berrando, não faz isso e tal. E a Vhagar tá com foda-se porque ele tá falando. Ela só vai lá e mata o outro dragão menor. Com uma dentada, aliás, né? Tem que lembrar disso. E a cara que o Aemond faz depois mostra que ele não queria isso. Provavelmente ele tava querendo mais assustar o Lucerys e tal, botar medo nele, já que ele tem um puta dragão gigante e o outro tem um mini dragão assim. E aí que tá, a Vhagar tá pouco se lixando. Primeiro que a culpa o Aemond tem culpa nisso sim, porque ele incitou o dragão dele contra o outro. Então tem culpa sim. O instinto do dragão é se defender, né? É um animal, ele tem que se defender dos outros. Então ele ataca. Ele é maior que os outros, ele é óbvio que ele vai atacar. Então ele tem culpa sim, mas a Vhagar também, né, tomou muitas atitudes por vontade própria. E o Aemond sabe que ali deu tudo. Ali ferrou, porque primeiro, uma das coisas mais importantes, né? Ele matou um parente dele. Em Game of Thrones tem isso que eles falam que o homem que mata os seus próprios familiares é um homem amaldiçoado. E realmente as pessoas não veem isso de bons olhos em Westeros. Elas julgam demais isso.
E aí que tá, o Emerald acabou de matar o sobrinho dele. E de um jeito bem horrível, e bem assim desigual, né? Ainda mais se a gente compara que no último episódio a Meleys com a Rhaenys tinham a chance de matar eles, que estavam bem indefesos, e não fizeram. Aqui, todo mundo tá vendo um dragão gigantesco matar um dragãozinho. Foi muito injusto, então isso vai ter muito impacto na próxima temporada. E aqui, aliás, é o momento que não tem mais volta. Aqui, a partir de agora, é guerra. Não tem retorno depois disso aqui. Porque antes a gente tinha, como eu li no trecho no começo do vídeo, aqui foi o fim de toda essa questão de pacto e tratado e coisa e tal, entende? Porque no começo do episódio ainda teve aquele momento que o Otto Hightower foi lá tentar negociar com a Rhaenyra e tal, levou a página lá que a Rhaenyra deu pra Alicent no primeiro episódio, que eu achei muito legal eles fazerem isso, me pegou desprevenido. Mas depois da morte do Lucerys desse jeito, é guerra pura. A Rhaenyra não vai querer saber de tratado, não vai querer saber de se render, não tem volta. E se antes ela tava preocupada de que ia morrer gente e tal, agora a gente pode se questionar se ela vai se preocupar mesmo com isso. Que aqui os caras tiraram tudo dela. Tiraram o trono de ferro, tiraram o pai dela, né, pelo ponto de vista dela. E todo esse estresse causou a morte da filha, né, dela, que ela tava esperando. E ainda mataram o filho dela. Consegue entender isso? É muita coisa que foi tirada da Rhaenyra. Não é à toa que tem aquela cena maravilhosa do final, que ela fica de costas lá recebendo notícia. A gente vê que ela sente impacto, até bota assim a mão na barriga e tal. E quando ela vira, o olhar dela é de ódio. Entende? Não tem ali toda aquela insegurança de antes, sumiu. Ali ela tá decidida. Tem que lembrar que tem essa questão do sangue do dragão. Se você mexe com o Targaryen, isso aparece e não tem jeito, ele vai querer tomar atitude. E como foi reforçado nesse episódio, o que a Rhaenyra mais tem são dragões. Então aqui, ferrou. A partir de agora é guerra pura. Se do último episódio pra cá a gente tava numa guerra fria, agora é combate pra valer. E é isso que a gente vai ver a partir da segunda temporada, que infelizmente só chega em 2024. Mas faz parte. Eu tava pensando em fazer um vídeo, fazendo não um resumão, mas é uma avaliação da temporada toda, mas acho que isso é desnecessário, né? Eu acho que falar logo aqui que eu curti demais a série. São 10 episódios que mantém uma qualidade muito alta, não só de roteiro, mas de produção, de atuação, trilha sonora. Então, nossa, a trilha sonora foi muito boa. Pode não ser perfeita essa primeira temporada, tem seus momentos assim, então pode ter um errinho aqui, uma coisa que não ficou tão bem explicada, né, durante a série e tal, mas o saldo final é muito positivo. Pra mim, assim, de 1 a 10, essa série é nota 9, facilmente. Eles souberam adaptar muito bem esse trecho do Fogo e Sangue que fala, né, desse comecinho da Dança dos Dragões. Eles souberam que mudar com relação ao livro. Algumas mudanças, aliás, foram até melhores, como por exemplo o próprio Viserys, que não tinha aquela doença dele lá no livro, e aqui teve e deu uma profundidade absurda pro personagem. Não é à toa que o George R.R. Martin disse que o Viserys, né, do Paddy Considine era melhor do que o que ele tinha escrito pro livro. E eu concordo, é muito melhor. Teve, né, essa questão de saltos temporais, que em alguns momentos ali foi um atrás do outro, sem parar, assim, e pode ter deixado algumas coisas meio confusas e tal, mas no geral a série foi muito boa. Eu adorei ficar acompanhando ela semanalmente, fazendo os vídeos aqui pro canal. Foi uma experiência muito nova pra mim, eu curti demais. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou continuar postando vídeos, claro, de outras coisas aqui, de Anéis de Poder que eu tô devendo. Mas bom, por hoje é isso. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu tô sempre ativo, principalmente no Instagram. Vou trazer mais vídeos aqui pro canal sobre o universo de Gelo e Fogo, que eu quero muito falar sobre os dragões dessa primeira temporada. Eu vou fazer um vídeo só disso, só sobre os da primeira temporada, não sobre todos os dragões que aparecem no livro, ok? Curte, compartilha, comenta, se inscreva. Fazendo qualquer uma dessas coisas eu já vou ficar muito feliz, de verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Até!